Bom dia, meus irmãos, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Que a graça e a paz de Cristo esteja com você, sobre sua família, sobre sua vida. Espero que você esteja bem. Estamos aqui hoje para darmos início a esse módulo que tem como título Ame a sua igreja. Essas aulas elas são baseadas no livro que recebe esse título, Ame a Sua Igreja, onde nós podemos ver aí o capítulo 1, que é intitulado como Pertencer, uma família centrada no Evangelho. O autor do livro é o Tony Merida. Esta é a primeira aula deste módulo e nós vamos estudar sobre a importância do pertencimento. E mais do que isso, o que é pertencer verdadeiramente a uma igreja? O que é que esse conceito de pertencimento ele tem realmente? Qual a importância dele? Nós sabemos qual é a importância e como aplicar o pertencimento em nossas vidas. Nessa aula também nós vamos abordar que este anseio por pertencimento ele é dado por Deus naturalmente ao homem. Todo ser humano, ele tem, por natureza, o anseio de pertencimento. E nós vamos também estudar sobre isso. E também nós vamos também falar um pouco sobre como o mundo lidar, né? Como é que o mundo se dá através do seu modo de pensar, do seu modo de viver, como é que o mundo ele encara essa realidade de pertencimento, de pertencer, como é que o mundo ele se comporta com essa realidade natural do ser humano. Também nós vamos entender como é que o mundo secular, como é que ele trabalha e tenta fazer com que as pessoas tentam preencher esse anseio e saciar esse anseio na vida das pessoas. E aí nós vamos entender também o que Deus, né, como Criador do homem, e Deus sabendo, Deus colocando esse anseio no homem, como nós vamos entender qual a resposta para essa necessidade do homem. Nós vamos aprender em Deus, como é que Deus, qual é a resposta que Deus tem para isso. Então vamos iniciar, né, a aula. Primeiro vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Oremos. Santo Deus, amado Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, aprendendo da palavra. Eu te louvo, Senhor Deus, pois a tua misericórdia nos alcançou, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor, mais um dia. Tu permitiu acordarmos, Senhor Deus, permitiu, Senhor, levantarmos e vivermos, Senhor Deus. Que esse dia, Pai amado, venha ter rendido, Pai amado, muitas glórias ao teu nome. Que através do nosso falar, nosso pensar, nosso agir, nós glorifiquemos o teu santo nome. Nos ajuda, Pai amado, através do teu Santo Espírito, a compreendermos, Senhor Deus, a esta aula, este assunto, e que ao final, Senhor Deus, venhamos, Senhor Deus, ter o entendimento verdadeiro de pertencimento, de pertencer, e que venhamos aplicar, Senhor Deus, isso em nossas vidas, Senhor Deus, em nossa comunidade, da qual participamos e estamos presentes, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Pois bem, meus irmãos, né? Como eu já iniciei aí apresentando a aula, que Ame a Sua Igreja, baseado no livro Ame a Sua Igreja, de Tony Merida, capítulo 1, Pertencer, uma família centrada no Evangelho. Então vamos dar início à nossa aula. O primeiro slide que nós vamos estudar, ele vai falar sobre a introdução ao pertencimento. Então vamos começar a nos aprofundar mais sobre esse tema. A primeira colocação aí é:
Pertencimento, né? O que significa pertencer a uma igreja local? Como é que eu exerço o pertencimento? Como é que eu sei que estou pertencendo realmente, verdadeiramente à Igreja de Cristo, ao corpo? Então a gente vai aí já aprender sobre isso. E o primeiro aí é dedicação de vida à comunidade do Evangelho. Então a primeira coisa é eu dedicar minha vida à comunidade do Evangelho. É a minha vida, ela está em total disponibilidade para a comunidade, para estar envolvido, para estar presente, para me estar em comunhão com meus irmãos, para a minha vida ela ser usada para alcançar outros, para ajudar algum irmão que esteja necessitado. Então a minha presença, a minha vida no corpo presente, ela é importante. A segunda verdade aí é servir uns aos outros com alegria. Então, pertencimento é servir, é eu estar presente, como foi falado na primeira colocação, no primeiro ponto aí, estar presente, estar envolvido, mas estar servindo também. Eu estar presente e servindo uns aos outros. É eu estar com o meu irmão, auxiliando ele, o ajudando, né? O aconselhando quando for preciso, o animando quando estiver desanimado, comemorando com ele em algum momento de felicidade, chorando com ele nos momentos de tristeza. Então, é eu estar servindo, mas não é um serviço qualquer, não é apenas servir, é um serviço com alegria. Não é para servir, nós não servimos por obrigação, ou não servimos por pressão, ou não servimos de qualquer jeito, desanimado, empurrado, não. Nós servimos e servimos com alegria. Nós temos prazer em servir uns aos outros. E isso nos traz total satisfação quando nós vemos que, através dos nossos serviços, nós podemos observar irmãos crescendo na palavra, irmãos amadurecendo no conhecimento da palavra de Deus, né? Irmãos se libertando de pecados, se libertando de dificuldades, né, de tentações. Então, quando eu sirvo meu irmão, quando eu sirvo com alegria, eu colho esses frutos o, o, na comunidade. A comunidade é beneficiada, né? E então, serve uns aos outros com alegria, não com tristeza. A terceira colocação é missão de Cristo liderada por todos. Então, quando eu dedico a minha vida, né, à comunidade do Evangelho, quando a minha vida está em total disponibilidade para a comunidade, quando eu sirvo os meus irmãos com alegria, a missão de Cristo é liderada por todos. Então, a missão de Cristo, ela é dada continuidade por nós. Então, e qual é a missão de Cristo? Nós vamos entender nos próximos slides, nós vamos aprofundar sobre isso. Então, a missão de Cristo é liderada por todos. Então, pertencer também é esta verdade. Todos ali presentes, todos ali em comunhão, levando adiante a missão de Cristo. Então, esta é a introdução ao pertencimento. Só para nós termos aqui já um leque, abrir o leque, né, sobre esse conceito de pertencimento, né, de pertencer. Então, vamos lá para o segundo slide. O desejo por comunidade. O primeiro ponto aí é anseio dado por Deus, desejo natural pela comunhão. Anseio dado por Deus, desejo natural pela comunhão. Então, nesse primeiro ponto aí, nós vamos aprender que o desejo por comunidade, o desejo por pertencimento, ele foi dado por Deus lá no início, quando ele criou Adão e Eva. Deus depositou no ser do homem, na natureza do homem, esse anseio por
comunidade, por estar em grupo, por estar perto de outras pessoas, não de ficar isolado, ficar só. E quando o homem, ou o ser humano, ele tenta burlar essa vontade esse anseio por comunidade, quando a pessoa se isola, você vê que ela tem total dificuldade, ela passa por muitas lutas, ela sofre muito, aí tem depressão, aí tem ansiedade, tem tudo aquilo, também é consequência de, de, de a pessoa querer se isolar, a pessoa não querer participar, ter comunhão com outras pessoas. Ah, não, eu sou antissocial. Antissocial, você está em confronto, você está confrontando um anseio que Deus deu natural para você, né? De estar presente, de estar em comunidade. Então, um anseio dado por Deus, desejo natural pela comunhão. Todo ser humano ele tem isso dentro dele. A necessidade universal de pertencimento e sua origem divina. Aqui eu coloquei aqui, eu fiz um resumo, né, desses pontos. E ele diz assim: o desejo humano de pertencimento trata de uma necessidade universal criada por Deus, como aí está dito. O desejo de pertencer é inerente a todos os seres humanos, uma realidade profundamente enraizada na criação. Como eu tinha dito, lá quando Deus criou Adão e Eva, ele colocou na criação do homem, da mulher, do ser humano, esse anseio por pertencimento. Essa necessidade é conectada à fé cristã, com a explicação de que Deus, sendo um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, vive em perfeita comunhão desde a eternidade. Então, por que Deus colocou esse anseio, esse desejo de pertencimento, de comunidade no ser humano? Porque Deus, ele sendo um Deus trino, um Deus que são um só em três pessoas, ele, como modelo, colocou no ser humano também isso e usou a sua divindade, a sua trindade como exemplo. Ele de relacionamento, de comunhão, aqui ele vai falar aqui de amor, né? Então, você vai ver na Trindade, você vai ver o exemplo de pertencimento, do que é pertencer, do que é estar unidos em um só pensamento, em um só propósito, né? Então, isso é uma verdade que Deus nos dá. A Trindade é um exemplo supremo de relacionamento, onde há unidade, diversidade, amor mútuo e cooperação perfeita. Como eu falei, a Trindade é o nosso exemplo de pertencimento, né? É onde nós olhamos a Trindade, a sua perfeição, o elo perfeito entre os três, e nós olhamos para esse modelo e aplicamos eles nossos relacionamentos aqui, uns com os outros. Como seres humanos foram criados à imagem de Deus, conforme Gênesis 1, 26 e 27, também foram feitos para viver em relacionamento e comunidade, refletindo essa natureza relacional e divina, né? Aprofundando mais essa verdade que nós estamos aprendendo. Deus criou Adão e Eva para viverem em comunhão com Ele e entre si. Então, Deus criou Adão e Eva para se relacionar com Ele, o seu Criador, e entre eles dois, entre eles e com Deus. Então, o desejo por comunidade, né, o anseio, foi dado por Deus desde antes na criação, né, na criação do homem e da mulher. E esse é um desejo natural. Igreja como resposta, lugar para satisfazer esse anseio. Então, vamos entender aqui. Deus ele nos deu este anseio, mas muitas pessoas não estão se satisfazendo dessa vontade no local onde Deus estabeleceu para ele ser saciado. No caso, a igreja.
A igreja de Cristo é o lugar para satisfazer esse anseio. Deus nos deu o desejo, nos deu o local, nos deu o meio para saciar esse desejo, esse anseio, né, por pertencimento. Mas aí nem todos estão conectados a isso, a essa verdade. Nem todos estão conectados à igreja. Então, o que acontece com essas pessoas? Aonde é que elas tentam satisfazer esse anseio? No livro, se você tiver adquirido o livro é esse daqui, ó. Então, se você tiver adquirido o livro, ele vai explicar nos primeiros capítulos do livro, no capítulo 1, nas primeiras páginas iniciais, ele vai dar alguns exemplos de séries de TV e reality shows da época que tinham como temas na música de suas séries palavras que, quando a gente vai traduzir em português, reflete desejo de pertencimento. Aí as séries desenrolam, cada série tem o seu contexto. Mas quando você vai ver as séries, quando você vai analisar o real sentido das séries, são pessoas procurando pertencer a determinados grupos. Então, como é que o mundo secular, como é que as pessoas que estão desconectadas dessa verdade, que elas não estão saciando o anseio por pertencimento no local que deveriam, que é a igreja que foi estabelecida por Deus para satisfazer esse anseio, elas vão procurar em qualquer outro lugar. Elas vão procurar na mesa do bar, no grupo do bar, no grupo do jogo de futebol, elas vão procurar no trabalho. Então, elas vão procurar em qualquer outro lugar, elas vão caçar algum meio para satisfazer esse anseio. Mas todos esses meios, eles são superficiais, eles não são duradouros, eles são passageiros, né? O trabalho passa, os amigos do bar passa, o time de futebol passa, então tudo aquilo passa. Os hobbies passam, né? A pessoa cria hobbies para poder preencher também grupos que se reúnem para jogar uma sinuca, para jogar um dominó, então tudo isso passa. E esse é o grande problema, porque as pessoas depositam as suas vidas, suas confianças total, né, nisso, e quando isso se desfaz, elas ficam perdidas, sem propósito de vida, sem saber para onde vão, né? Então, como é que o mundo se comporta perante essa verdade dada por Deus? Dessa forma, preenchendo superficialmente o coração das pessoas com programas, né, com eventos, para tentar minimizar esse desejo. Mas isso só vai piorar, porque as pessoas vão cada vez mais, quando isso se acaba, elas vão entrando em total declínio, total confusão, e não dá certo. Então, a igreja, ela é a resposta para essa verdade, né? A igreja, ela foi criada por Deus para satisfazer o anseio de pertencimento, porque é só na igreja de Cristo que nós pertencemos, nos sentimos, a gente sente que pertencemos àquele local, né? E nós passamos a viver o verdadeiro pertencimento. Vamos aqui para o próximo slide, que ele vai falar sobre unidade em Cristo, quebra pelo pecado, comunhão, quebra pelo pecado, comunhão rompida com Deus e outros. Ok, então vamos lá. O anseio por pertencimento é dado por Deus, lá na criação, Adão e Eva, só que esse anseio, ele era suprido, pelo menos pelo primeiro casal, pois eles tinham Deus se relacionando com eles tinham um ao outro ali, numa comunhão perfeita, mas entra um outro personagem na história, e chama-se uma serpente, que
usa dali as belas palavras, né? As palavras eloquentes, e engana Eva, e ela desobedece ao Senhor, ao mandato do Senhor, e Adão, consequentemente, também desobedece ao mandato do Senhor. E o pecado entra em suas vidas. Como nós sabemos que Deus, ele é santo, plenamente santo, ele não compartilha o mesmo espaço que o pecado, né? Deus, ele abomina a presença do pecado, então Deus se afasta. Então esse elo, essa comunhão entre Deus e o homem é quebrada, e o homem passa a não ter mais essa intimidade com o seu Criador, né? Com Deus, e consequentemente, por conta dessa quebra com Deus, o seu relacionamento com os demais também são afetados. Então, todos os relacionamentos, eles são afetados. Então, a partir do momento quando Adão, ele é quebrado através do pecado, esse relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua esposa já não é mais o mesmo. Você vê ali quando Deus chama os dois para prestar contas do que eles fizeram, a primeira coisa que Adão faz é culpar Eva, jogar a responsabilidade para ela. E Eva, consequentemente, joga a responsabilidade para a serpente. Mas você vê que ali já não há mais uma confiança um no outro, já não há mais um respeito. A primeira coisa que ele faz é acusar sua esposa de, de ter enganado ele, né? E se você for abrir um texto, ele não culpa nem diretamente ela logo. Ele culpa o próprio Senhor. Não, foi a mulher que tu me deste. Então, Adão, ele joga para sua esposa, mas também, primeiramente, ele quer colocar a culpa no próprio Deus. Não, foi a mulher, que se não tivesse me dado essa mulher, isso não tinha acontecido. Então, foi você que me deu. Então, a culpada é o Senhor, né? Então, você vê que já não tem mais aquele laço, né? Aquela intimidade, aquela comunhão perfeita é quebrada, porque o pecado ele faz isso. Mas temos aqui a reconciliação pelo Evangelho, unidade restaurada em Cristo. Então, através do pecado é quebrado o relacionamento com Deus e com os outros. Esse relacionamento fica danificado, não fica legal. Mas nós temos a reconciliação pelo Evangelho, unidade restaurada em Cristo. Então, nós podemos novamente, esse elo, essa comunhão, esse relacionamento, ele é restaurado através de Cristo. Nosso relacionamento com Deus é restaurado e, consequentemente, nossos relacionamentos pessoais uns com os outros é restaurados. Então, tudo volta a estar de acordo com aquilo que Deus fez, em comunhão com Ele, em perfeita comunhão com Ele, e, consequentemente, isso afeta também a comunhão uns com os outros. Os laços, né, são restabelecidos. Eu consigo sentar na frente de outro semelhante a mim, consigo conversar com ele, consigo dialogar com ele, consigo respeitar ele, né, e tudo aquilo, consigo amar ele. Então, isso tudo através da conexão novamente que eu tenho com Deus. E terceiro, responsabilidade pessoal, preservar a unidade no corpo. Então, depois que o meu relacionamento com Deus ele é restaurado e o meu relacionamento com o meu próximo é restaurado, eu tenho que o quê? Eu tenho que preservar essa unidade do corpo. Eu tenho que cuidar do corpo de Cristo. Assim como eu cuido do meu corpo e eu me importo de manter ele saudável, isso também é uma responsabilidade que eu tenho para com o corpo como um todo, com o corpo de Cristo. Com cada irmão, eu estar me importando com a vida espiritual de cada irmão, de como é que está a leitura deles da Bíblia, como é que estão as suas vidas em orações, como é que estão os seus relacionamentos com seus cônjuges, com seus filhos, no trabalho. Então, tudo isso é importante nós sabermos, nós estamos envolvidos e temos esse relacionamento uns com os outros, para que possamos ajudar cada um em suas dificuldades e assim o corpo crescer saudavelmente. Nós crescemos de forma benigna,
Não nós crescermos de um crescimento inchado, como os pastores às vezes gostam de dizer. Um crescimento só inchado, só um inchaço, mas não é um crescimento saudável. Então, é uma responsabilidade pessoal minha e sua. Cada um de nós tem essa responsabilidade de preservar a unidade do corpo, manter a harmonia, a paz mútua, entendeu? Então isso é importantíssimo. Nós vamos aqui agora também para o nosso próximo slide, o quinto slide, que vai falar sobre as perspectivas pessoal do autor. Então, qual eram as perspectivas do autor no capítulo 1? A primeira, antes, né, via a igreja como obstáculo. Então, o autor, uma parte do livro, se você tiver, quando você ler, você vai verificar. O autor ele via a igreja como um obstáculo, né? Ele via a igreja não como uma solução, mas como algo que atrapalhava e que estava atrapalhando ele de ter realmente o verdadeiro pertencimento, de se envolver com grupos. Então ele via a igreja não como uma solução, mas como um obstáculo que atrapalhava a sua vida, entendeu? Segundo, foco em eventos e movimentos. Então isso é uma realidade muito extraordinária nos nossos dias. Nós percebemos que cada vez mais as igrejas elas estão mais preocupadas em promover eventos e movimentos que agradem aos seus ouvintes, né? As pessoas que os visitam e atrai pessoas através disso. Elas estão mais preocupadas em fazer esse tipo de situação, de coisa, do que realmente pregar a palavra de Deus, do que realmente aplicar o amor uns aos outros, o cuidado uns dos outros. Então, elas estão mais preocupadas em fazer isso, eventos e movimentos, do que realmente viver o verdadeiro significado de pertencer, que como a gente já aprendeu nos slides atrás, no penúltimo aí que nós vimos, uma responsabilidade de manter, de cuidar do corpo. Então, o que a gente vê hoje é igrejas que não se importam com a vida dos seus congregados, dos seus membros. Apenas elas acreditam que entregar um evento, entregar um show ali, um teatro, é mais do que suficiente. Então, igrejas, mais do que nunca, elas estão investindo em eventos e movimentos para satisfazer as pessoas, para trazer um conforto ao coração das pessoas, em vez de elas realmente alimentarem os seus membros com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor, e assim fazer deles, os instruir e fazer com que eles cresçam espiritualmente saudáveis, que eles tenham realmente o verdadeiro crescimento do conhecimento da sua palavra. Mas não. O que nós vimos aí é muitos cristãos, muitos crentes imaturos, onde estão caindo os dentes nas igrejas e não sabem nem o beabá do evangelho. Não sabem nem o simples do evangelho. Perguntas simples, não sabem. Por quê? Porque os seus líderes não estão bem preocupados em realmente ensinar a verdade. Estão mais preocupados em fazer com que eles se sintam bem. Entendeu? Então, foco em eventos e movimentos. E terceira perspectiva do autor era a falta de visão bíblica da igreja. Então, o autor ele percebeu que ele tinha uma falta de visão bíblica da igreja. Ele via a igreja, ele olhava para a igreja com o olhar carnal, o olhar do mundo. Do que o mundo fala que a igreja é. E hoje não é diferente, meus irmãos. Hoje as pessoas, elas quando falam o nome igreja, o que vem na mente delas? Já os maus testemunhos que ela vê na internet, o vizinho que se diz cristão e
vive batendo na esposa, ou então vive no bar, ou é um pilantra nos seus negócios. Então, as pessoas hoje, elas entendem que igreja, quando fala de igreja, elas, elas veem à mente delas essas situações, entendeu? Esses pastores coaches, esses escândalos que aparecem no YouTube, né? Então, é isso, entendeu? Essa é a visão de igreja que o mundo tem hoje. Mas, nós sabemos que a visão verdadeira, a visão verdadeira da igreja, a visão certa da qual nós devemos olhar quando falarmos de igreja, é a visão bíblica. É olharmos a igreja através das lentes de Cristo. É nós olharmos a igreja com o olhar de Cristo, entendeu? E assim nós vamos estar imunes até a questão de decepções. Eu me decepcionei com o pastor, me decepcionei com o irmão ali, fulano de tal, não gostei do que falou comigo, algum algo. Não, meus irmãos. Quando nós olhamos realmente o significado da igreja, o que é a igreja, qual é realmente quem é a igreja, quando nós olhamos para a Bíblia descreve a igreja, nós vamos realmente ter a perspectiva certa da igreja. Nós não vamos tratar a igreja como um mero movimento, uma mera comunidade, aí a mais uma comunidade. Não, a igreja é diferente de todas as outras comunidades, porque a igreja ela foi criada, estabelecida e fundada por Deus. O próprio Deus levantou a igreja para si. Então a igreja não é algo normal, não é algo qualquer coisa. Não, a igreja ela foi feita e fundada por Deus. Então, a falta de visão bíblica, ela faz com que pessoas olhem para a igreja com olhares carnais, com aquilo que ela acha que é a igreja, e não com aquilo que a palavra diz ser igreja. E a quarta perspectiva do autor é transformação ao entender Jesus. Transformação ao entender Jesus. Então, quando eu entendo realmente quem é Jesus, quando eu chego ao pleno conhecimento de quem é Jesus Cristo, então realmente aí é que tem a transformação. E nós sabemos que só o Espírito Santo de Deus é quem nos dá essa compreensão de quem é Cristo. Porque se você for falar, para qualquer pessoa aí fora, você conhece Jesus Cristo? Todo mundo vai falar alguma coisa de Jesus Cristo. Morreu na cruz, não sei o que mais lá. Mas se o Espírito Santo não der a verdadeira compreensão de quem é Cristo, ele leva lá no nosso coração, no nosso íntimo, lá no profundo, e nos revelar a importância do sacrifício de Cristo e quem ele é. Infelizmente as pessoas não vão ficar ali só naquele superficial de Cristo. Não vão ter realmente o verdadeiro entendimento de quem ele é. Então não há transformação. Mas quando o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e ele dá ao homem o entendimento de quem é Jesus Cristo, quem é Jesus, aí vem a transformação. Nosso próximo slide fala sobre base bíblica para pertencimento. Então nós falamos aqui até agora, mas me mostra na Bíblia, irmão, que este conceito de pertencimento ele está alinhado com a palavra de Deus, ele é bíblico. Então a gente vai ler aqui, né? Efésios 4, Efésios 4, capítulo 2, 2 e 3. Efésios capítulo 4, versículo 2 e 3, que diz assim: Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, Efésios ele nos mostra que a base bíblica, existe base bíblica para pertencimento.
de Efésios 4, 2 e 3, ele nos instrui ao quê? A sermos completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Então aqui, Efésios está falando de uma comunidade, está falando de um grupo que está envolvido no mesmo pensar, no mesmo falar, na mesma fé. Então devemos agir no meio de nós com todos esses atributos aí. Faça todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Lembra lá da responsabilidade que cada um de nós temos, que cada um de nós temos diante da comunidade, de zelar e cuidar? Então é isso daí. É nós nos esforçarmos para mantermos, para conservar o vínculo da paz, para conservar a harmonia, o amor, a amizade ali em comunidade, para nós cuidarmos uns dos outros, nos importando com as necessidades uns dos outros. Isto é maravilhoso, isso é incrível. Só a palavra de Deus, e só Deus pode fazer isso. Só Deus pode colocar pessoas de várias culturas, de várias raças, de várias classes sociais em um só lugar e fazer com que essas pessoas não olhem com, com divisão, não olhem com desprezo o outro. Então isso é maravilhoso. Onde na igreja o juiz é servo igual o zelador. Onde o empresário ele olha para um irmão que trabalha de carteira assinada com amor e não faz diferença, não faz exceção. Então só a palavra de Deus pode fazer isso. Só a igreja de Cristo tem essa realidade. Vamos aqui para as aplicações práticas na comunidade. Primeira aplicação prática na comunidade. Comprometa-se, né? Primeira aplicação é você se comprometer a quê? A participar, né, dos cultos e atividades locais. Então, comprometa-se, participe nos cultos e atividades locais. Então, a primeira aplicação que tem, aí é que vemos a nos comprometer a estarmos presentes nos cultos, não faltar por qualquer coisa, a não ser que seja realmente por necessidade física, né, por alguma doença ou algo extraordinário que não permitiu a sua presença. Mas se eu tenho total condição de estar presente, então eu venha, participe do culto público, onde ali realmente eu vou me sentir, eu vou sentir o verdadeiro pertencimento, onde eu vou sentir que pertenço verdadeiramente à igreja de Cristo. Então, comprometa-se a participar dos cultos e das atividades da igreja, dos eventos que a igreja promove. Nós temos aí os cursos de aconselhamento bíblico, os cursos de teologia básica, nós temos aí os congressos de homens, de mulheres, de jovens, nós temos as conferências que o Instituto promove. Então, tudo isso são oportunidades que nós temos de nos envolvermos, estarmos presentes, estarmos envolvidos com a igreja e com tudo que acontece no meio dela. Segunda aplicação é cultive relacionamentos, conheça, sirva aos irmãos em Cristo. Então, cultive relacionamento. A igreja não é só para mim vir no domingo, terminar o culto, eu ir embora e não dar tchau para ninguém, não saber o nome de ninguém. Só vou e volto, entro, saio e ninguém me percebe. Não, é um corpo. Se eu for perguntar para você se o seu dedo indicador da mão, se ela não conhece e não sabe que o dedo do pé faz parte do mesmo corpo, sim, o seu corpo ele sabe que cada membro ali pertence ao corpo. Então, cultivar relacionamentos é eu estar envolvido, é eu estar em comunhão com meus irmãos,
é eu ter intimidade de conversar, é eu dialogar, é eu conhecer a vida do irmão, é eu estar presente na vida do irmão. Então é cultivar relacionamentos. Não é eu entrar e sair e ninguém me perceber. Conheça os seus irmãos em Cristo. Conheça os outros membros que fazem parte do corpo. E sirva os irmãos em Cristo. Como a gente já estudou nos primeiros slides, sirva com alegria o seu irmão em Cristo. Assim como você também é servido por outros irmãos também com alegria. Terceira aplicação, preserve a unidade. Mantenha a paz, a harmonia na igreja. Meus irmãos, isso essa realidade está tão longe de muitas igrejas, né? Essa questão de manter a paz e a harmonia, porque o que nós mais vimos aí, ultimamente, são escândalos, divisões, brigas nas igrejas. Nós estamos aqui estudando, terminando já já terminamos, né, na verdade, 1 Coríntios, estamos aí já na metade de 2 Coríntios, e nós vimos ali que a igreja de Coríntios, né, ela tinha grandes problemas de divisão, de, parte, parte, de partidos que foram criados ali, panelas que foram levantadas. Então nós vimos que não existia essa unidade. Estava dividida a igreja em vários grupos com pensamento diferente. Mas não, nós devemos preservar a unidade. Nós devemos preservar a paz, a harmonia na igreja, uns com os outros. Nada de panelinha, nada de privilegiar uns e outros. Não, não, somos todos membros do mesmo corpo. Nós necessitamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Nós temos essa necessidade de todos estarem bem, porque se um membro do meu corpo está doente, o meu corpo todo é afetado. Se a minha unha inflamar, eu fico com febre, meu corpo todo dá um alerta de que não tem nada, não está bem o corpo, que alguma coisa está errada. Então, isso também é válido, isso é verdadeiro também para o nosso meio, para o corpo, para a igreja. Então, preservar a unidade, é nos manter em paz uns com os outros, em harmonia. E quando houver algum desentendimento, resolver de imediato, não deixar levar para o coração, gerar mágoa, ódio. Não, é resolver de imediato, pedir perdão, se perdoarem e continuarem a caminhar juntos, de mão dadas. Porque não vai achar que lá no céu o cara vai se entregar aqui, vai morrer entregado lá no céu. Não. Aí Deus vai dizer assim, Jesus vai dizer, não, vocês se resolvam logo aqui para vocês entrarem. Não existe isso. Temos que viver aqui aquilo que vamos viver lá. Então aqui é um ensaio do que nós vamos fazer no céu. E lá no céu não vai ter briga, não vai ter discórdia, não vai ter nada dessa divisão. Então, por que aqui deve ter? Então devemos preservar a unidade do corpo. E o nosso último slide, concluindo a nossa aula, é a conclusão e chamado. Primeiro ponto, pertencer é viver em comunidade. Então, a pergunta que ficou lá no começo foi: o que é pertencimento? O que é realmente pertencer a uma igreja local? Então, nós temos aí a conclusão, que pertencer é viver em comunidade. É viver em comunidade. Não viver isolado, não viver separado, mas viver em comunidade. Pertencer é servir uns aos outros com amor. Então, pertencer a uma igreja local é servir uns aos outros com amor, com alegria, como a gente falou, né? Com gratidão, com realmente convicção de que está fazendo algo para Deus. Então, servir uns aos outros com amor, com alegria, com prazer e não de qualquer jeito. E pertencimento, né? Pertencer é avançar juntos na missão de Cristo. Então, pertencer é nós avançarmos juntos na missão de Cristo. E qual é a missão de Cristo? Qual é a missão de Cristo? Você sabe qual é a missão de Cristo?
Qual foi a missão que Cristo deixou para nós? A missão está lá, né? Em Mateus 28. Ide pregar o evangelho, né, a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a missão da igreja, que a missão de Cristo, né, que Cristo iniciou ali com seus discípulos, foi de propagar o evangelho, de levar as boas novas para aqueles que as não têm. Então, essa é a nossa missão, levar o evangelho de Cristo aos corações das pessoas que estão vivendo de forma que desagrada a Ele, de forma que não glorificam a Deus, vivendo suas vidas totalmente desregradas, longe da presença do Senhor. Mas nós sabemos que a missão principal da igreja é glorificar a Deus. A nossa missão como igreja é glorificar a Deus. Essa é uma verdade. Mas nós glorificamos a Deus quando nós vivemos e praticamos tudo aquilo que Ele nos ensinou. E nós vivermos a missão de Cristo, que é levar o Evangelho, nós estamos glorificando a Deus através disso. Deus está sendo glorificado através da propagação do Evangelho, da palavra dele. Então, pertencimento, ele é isso. Pertencer a uma comunidade, estar envolvido na comunidade, estar presente nos cultos, tudo que a igreja está acontecendo na igreja, está por dentro de tudo, servir uns aos outros com amor e avançar juntos na missão de Cristo. Então, esse é o verdadeiro pertencimento. Amém, meus irmãos? Então, nós encerramos essa aula do tema Ame a sua igreja, primeiro capítulo, pertencer, uma família centrada no Evangelho, e nós entendemos o que significa pertencer a uma igreja local. Como é que eu aplico o pertencimento na igreja? Como é que eu vivo esse pertencimento? E aí está. E que nós venhamos, meus irmãos, a vivermos realmente todos esses princípios da palavra de Deus. Que venhamos colocar em prática em nossas vidas, tanto na comunidade quanto no nosso trabalho, em casa, aonde quer que nós formos, que todos esses princípios nos acompanhem, né? Vão com a gente. Que nós não deixemos de vivermos os princípios de Deus, seja onde nós estivermos, mas que quando nós estivermos em comunhão, em comunidade, em comunhão uns com os outros, nós apliquemos também isso, principalmente no nosso meio, para que nós venhamos a crescer e venhamos a amadurecer no conhecimento da palavra de Deus e venhamos através de tudo isso, né, através da vida em comunhão, através de viver em um relacionamento perfeito, como Deus quer que nós vivamos, as pessoas lá fora sejam impactadas através disso. Porque, se você for ver em Atos, as pessoas ficaram surpreendidas com a igreja, como é que a igreja se comportava, como é que ela cuidava um dos outros. E eles ficaram surpreendidos, ficaram admirados. E hoje nós também devemos transparecer essa mesma verdade para o mundo aí fora, onde as pessoas olhem para a nossa igreja, para a igreja de Cristo, e vejam que é um local onde as coisas funcionam e onde não há divisão, não há regra de merecimento. Todos nós somos iguais e nós nos ajudamos, nos amamos de forma perfeita. Amém? Então, está aí a nossa aula, né? A primeira aula. Agradeço a Deus pela sua vida, por ficar até aqui e assistir essa aula completa. Não esqueça de, após você assistir a aula, você colocar o seu nome completo nos comentários para receber a presença, viu?
Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de aprendermos mais sobre essa palavra. E essa primeira aula, ela vai apenas ser um leque, ela vai abrir caminho para vocês entenderem os próximos tópicos que serão apresentados pelos outros professores. Porque com esse entendimento do que é pertencer, com esse entendimento de pertencimento, vocês como eu disse, vocês vão entender com mais facilidade os próximos tópicos, porque eles vão complementando essa primeira verdade de pertencimento, porque o pertencimento é o primeiro passo para nós vivermos os outros princípios, as outras verdades que serão apresentadas nas próximas aulas. Então, que venhamos a nos esforçar e nos comprometer a assistir todas as aulas, a estarmos presentes na escola bíblica, se você for presencial, mas se você for um aluno virtual, online, então que você venha estar assistindo por completo as aulas, sem pular, sem interromper, né? Assistir completo, para você ter um esclarecimento, um conhecimento melhor daquilo que está sendo abordado, viu? Então vamos orar para encerrar? Oremos. Santo Deus, amado Pai, Senhor Jesus, eu te agradeço por essa aula que nós tivemos agora há pouco, Senhor. Obrigado pela tua palavra, pois ela é viva e eficaz. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar, Senhor, o local onde nós possamos viver o verdadeiro pertencimento, que é a Igreja do Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos receber, Senhor Deus, por nos aceitar na tua família. Obrigado, Senhor Deus, por nos amar e nos salvar. Em nome do teu Filho Jesus, Pai, que venhamos, Senhor Deus, a viver os princípios de pertencimento, que venhamos, Senhor Deus, colocar em prática, Senhor Deus, em nossas vidas, e assim, meu Pai, nós crescermos em comunidade saudável, Pai, que nós venhamos a ter, através disso, um crescimento benigno, Pai, onde pessoas, Senhor Deus, são atraídas, Senhor Deus, através do amor mútuo entre os irmãos, onde elas vão se sentir, Senhor Deus, amadas, cuidadas, Senhor Deus, e valorizadas, Senhor, meu Pai. E que nós venhamos, Senhor Deus, a cuidar, Pai, daqueles que são acrescentados no Teu corpo. Que nós venhamos, Senhor Deus, a ter misericórdia daqueles que estão vivendo de forma desregrada, Senhor Deus, de forma perdida. Nos ajuda, Senhor Deus, nos abençoa. Em nome do Teu Filho Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Amém? Pois, meus irmãos, muito obrigada pela presença, muito obrigada por assistir essa aula e que Deus os abençoe e que nós venhamos aprender a cada vez mais a sua palavra. Tá ok? Um até breve e tchau.